E eu estou vendo que o João vai ser pregador. É o João? É. Glória a Deus. O João vai ser pregador, amém? Glória a Deus. Pessoal, você pode abrir comigo no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos 16. E semana passada teve o acampamento da família. E não pude estar, mas fiquei sabendo que foi demais. O pessoal falou que foi um tempo assim de refrigério. Se você não foi dessa vez, no próximo, amém? Se programe. E às vezes o pessoal fala assim: ah, pastor, o valor. Na verdade, você não está pagando, você está investindo na sua vida e na vida da sua família, né? Invista. E Marcos capítulo 16, verso 7. Vamos lá? Marcos 16, verso 7. Só para nós meditarmos hoje. Só antes de nós lermos aqui o texto, olha só. Só falar algo aqui para vocês nessa noite. Em primeiro lugar, eu quero agradecer vocês pelo carinho, né? E não pelos presentes, pessoal. Eu e a Bruna ficamos constrangidos. E cada um se manifesta de uma forma diferente, o amor de vocês. Daqui uns dias o Dom vai estar aí, amém? Vai gritar mais do que o João, em nome de Jesus. Vai correr mais do que o Lucas. E vai dançar mais do que a Elizabeth. Amém, pessoal? E eu falo que criança, ela traz um renovo dentro da casa, né? E a nossa vida, ela vai mudando. Então, tá chegando aí. Daqui uns dias chega aí. Beleza, pessoal? Daqui uns dias, uma coisa que eu sempre olhei e falei assim, que eu nunca ia fazer, daqui uns dias você vai ver eu fazer. O que vocês imaginam, pessoal? Eu ficava olhando os papais chegando aqui na igreja e falei assim, isso aí eu nunca vou fazer. O que vocês acham? Hã? Daqui uns dias eu chegar cheio de bolsa, carregando o pescoço, mamadeira, fralda. Daqui uns dias nós estamos chegando aí, mas glória a Deus. Vamos lá, pessoal. A palavra de Deus diz assim, ó. O pessoal também do ponto de pregação, a gente fica constrangido. A palavra de Deus diz assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, fala assim comigo, e a Pedro, está muito ruim, fala assim, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, vai e os vereis como vos disse. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa noite, podemos sentir a tua presença aqui nesse lugar, a tua presença é real, a tua presença é palpável aqui nesse lugar, por isso nós te louvamos, te agradecemos, obrigado por cada vida que está aqui nesse lugar, cada pessoa que está conectada conosco, cada pessoa que irá ouvir essa palavra em qualquer momento da vida, que essa palavra traga vida, restauração, em nome de Jesus. Pessoal, é tão interessante, um dos personagens bíblicos que eu mais amo, né, é a vida de Pedro. Talvez você fale assim, Elton, qual que é o personagem bíblico, um dos personagens bíblicos que você mais ama? Eu gosto de Pedro. Fala, Elton, por que você gosta de Pedro? Porque Pedro é gente como a gente. E talvez Pedro, é um dos personagens mais controversos na Bíblia. Pedro tem atos de coragem, Pedro tem atos de fé, mas de repente você vê um Pedro com medo. Pedro, você vê Pedro ali, de repente, andando sobre as águas, num ato de fé, e naufragando na fé. Pedro declara a palavra de Deus, fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Passa 5 minutinhos, Jesus olha para ele e fala assim, afasta de mim, Satanás. Então, Pedro, ele tem várias controvérsias, né? Quer ver outra controvérsia que eu coloquei aqui? Pedro declara o amor, e ao mesmo tempo, Pedro foge. Você vê Pedro fugindo, e de repente Pedro fala, Jesus, mas eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. Olha só, pessoal, olha aqui para mim todo mundo. Imagina uma pessoa fugindo e de repente aparece e fala, Senhor, eu te amo. Então Pedro talvez é um dos personagens mais controversos da Bíblia. Quer ver outra coisa que eu vejo aqui? Pedro nega Jesus, de repente Pedro começa a chorar. Pedro, ele nega, mas ele chora. Pedro declara, né? E eu coloquei aqui o título da palavra para nós meditarmos hoje, olha só. Coloca aí para mim. Deus não desiste
desiste de amar você. Eu fico pensando, né, talvez se fosse eu e você, tudo que Pedro fez com Jesus, talvez a gente ia falar assim, ó, eu nunca mais vou olhar na cara de Pedro. Você vê um Pedro que nega, um Pedro que foge, um Pedro que declara amor, um Pedro que declara fidelidade e nega. Mas Deus não desiste de amar Pedro. Pessoal, eu fico pensando, né? Quantas vezes nós somos como Pedro? Muitas vezes nós somos como Pedro. Aí você pergunta assim, Eltim, por que você ama, né, tanta história de Pedro? Porque eu falo que Pedro é gente como a gente. Você já se viu em alguma situação como Pedro, gente? A gente declara amor, a gente foge, a gente tem atitude de alegria, mas tem atitude de tristeza. Mas Deus não desistiu de amar Pedro. E uma coisa que mais me chama a atenção em Deus, em Jesus e na palavra, que não importa aquilo que nós viemos a fazer, Deus não desiste de você e Deus não desiste da minha vida. Nada que nós viemos a fazer vai fazer com que Deus venha nos afastar dele. O amor dele é tão profundo. Eu fico vendo, né, tudo que Pedro fez e mesmo assim o Senhor continuou amando Pedro. E eu quero te mostrar algumas coisas, né, na vida de Pedro, que talvez eu e você olharíamos para algumas pessoas e falar assim, nunca mais eu chego perto dessa pessoa. Coloca aí para mim o próximo slide, fazendo um favor. Michel, coloca para mim o próximo. E eu quero te mostrar as quedas de Pedro. Você fala assim, Elton, mas quais são as quedas de Pedro? Pedro, ele teve aqui, eu enumerei 7 degraus de queda de Pedro. E a primeira queda de Pedro foi quando Pedro falou assim, Senhor, eu sou melhor do que todos esses discípulos. Todos vão te negar, menos eu. Você já viu quando você se acha melhor do que as outras pessoas? E aqui Pedro, a primeira coisa, né? Lá em Lucas 22, 23. Coloca para mim, Michel. Lucas 22, 23. Pedro tinha uma autoconfiança. Olha só, então começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isto? Verso 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse, o rei dos povos dominam sobre eles, que exerce autoridade, são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como aquele que serve. Então Pedro fala assim, não, Senhor, eu que vou sentar do seu lado, porque eu sou melhor do que esses 11 que estão aqui. Então Pedro tinha uma autoconfiança. Pessoal, olha só, cuidado com a nossa autoconfiança. Às vezes nós achamos que nós somos bons demais. Talvez a gente fale assim, ó, isso aqui eu nunca mais vou fazer. Isso aqui eu não faço. Por isso que a Bíblia fala assim para mim e para você, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós não somos melhores do que ninguém. Mas Pedro tinha uma autoconfiança. Certa vez, né, Jesus falou assim, olha, alguém que mete a mão comigo, esse vai me trair. Pedro olha ali para Jesus e fala assim, Jesus, só te falar um negócio, esses 11 que estão aqui, ó, eu não posso falar, né, o que eu estou pensando, e eu até queria falar que Pedro ia falar assim, ó, tudo isso aqui é tanga frouxa, mas eu não posso. Falei assim, ó, tá vendo esses 11 aqui, ó, é tudo tanga frouxa, mas eu não posso falar. E aí ele olha e fala assim, ó, tudo vai te negar, mas eu não, eu sou Pedro. Sabe a autoconfiança, gente? Cuidado. Às vezes nós achamos que nós somos bons em algumas coisas. E uma coisa que eu aprendi nessa caminhada cristã, se o diabo, ele não te vencer no ponto fraco, ele vai te tentar no seu ponto forte. Jesus, quando ele estava ali sendo tentado no deserto, o diabo chegou para ele e falou assim, ó, se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Qual que era o ponto forte dele, pessoal? Ser filho de Deus. Qual que era o ponto fraco? Ele estava com fome. Tentou na fome, não conseguiu, foi aonde? No ponto forte. E
Deixa eu só te falar uma coisa aqui. A pior tentação que Jesus sentiu, sabe qual foi? O abandono. Quando Jesus estava na cruz, talvez a gente olhe ali, a cruz do Calvário, foi quando ele se sentiu sozinho. Talvez a pior coisa que nós podemos sentir na vida, pessoal, é o abandono. Quando nós nos sentimos sozinhos, achamos que nós não temos ninguém ao nosso lado. Então, primeira coisa, a autoconfiança. Quer ver outra queda de Pedro? Eu coloquei aqui, né? A precipitação. Cuidado, pessoal. Não se precipite. Olha só, Lucas 22, 50. Coloca aí para mim. Lucas 22, 50. Já viu aquela pessoa precipitada, que tenta fazer as coisas de qualquer jeito? Vai saindo louco para tentar resolver o problema? Não tome decisões precipitadas. Olha só, um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou a orelha. Sabe o que ele fez? Quando vier aquele soldado, ele pegou a espada e cortou a orelha de Malco. O que foi isso? Precipitação. Não se precipite. Não se precipite, pessoal. Eu falo assim que toda história tem 3 lados. Sabia disso? Quando você ouvir uma história, toda história tem 3 lados. Tem a sua história, tem a história do outro e tem a história verdadeira. Guarde bem isso. Toda vez que alguém te chegar para te contar uma história, pare primeiro e pense, porque tem a história que a pessoa vai te contar, tem a história que o outro vai te contar, mas tem a história verdadeira. Então, cada pessoa vai te contar o lado dela. Então, quando alguém chegar para te contar algo, não tome decisão precipitada. E faça uma pergunta: será que realmente essa história é desse jeito? Será que verdadeiramente essa foi a história verdadeira? Você já fez essa pergunta ou não? Esses dias eu escutei uma história, uma pessoa me mandou tal, eu ouvi a história, depois passou alguns minutos, eu conversei com a Bruna, e falei assim, acho que essa história não é assim. Falei ou não falei, Bruna? Essa história não é dessa forma. E aí aí a Bruna falou assim, eu tenho medo quando você fala isso. E a história realmente não era daquela forma que a pessoa tinha contado. Porque tinha história que ela contou, Bia. Tinha história que a outra pessoa conta, mas tinha o quê? A história verdadeira. Então, quando alguém chegar para te contar algo, pessoal, cuidado com o que você escuta. Porque Pedro, o que ele fez? Se precipitou. Não tome decisões precipitadas. Vamos lá. Próxima coisa aqui que eu coloquei para nós meditarmos, né? Indolência. Você sabe o que é indolência, pessoal? Verso 45. Quando você não sente a dor do outro. Quando você não se coloca. Verso 45. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e achou dormindo. O que é indolente? Uma pessoa indolente é uma pessoa que não sente o que a outra sente. Então Pedro, ele se tornou o quê? Viu que Jesus estava agoniado e ele continuou o quê? Indiferente. Uma pessoa indolente. Vamos lá. Outra coisa, para a queda de Pedro. Achei que os slides estavam prontos. Não está não, pessoal. Outra coisa. Coloca para mim o verso 54. Verso 54. Então, prendendo-o, levaram, introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro fazia o quê, gente? Seguia de longe. Será que eu não estou seguindo Jesus de longe? O que é seguir de longe? Não. A Bíblia fala que ele estava de longe, mas primeiro ele falou o quê? Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Mas agora ele ficou olhando só de longe. E às vezes, pessoal, na nossa caminhada na fé, nós até estamos andando aparentemente com o Senhor, mas eu estou seguindo Jesus só de longe. Eu vou o dia que der, o dia que eu posso, afinal de contas eu tenho muita coisa para fazer. Então aqui, quarta coisa, acho que é a quarta, né? Ele seguiu Jesus o quê? De longe. Outra coisa que eu coloquei, né? Verso 55.
E quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Quinta coisa que eu coloquei na queda de Pedro: com quem eu tenho me assentado? O que você tem ouvido nesses dias? As más companhias corrompem os bons costumes. Tem um provérbio popular, né? Um ditado popular, desculpa, que a gente aprendeu desde criança. O que os nossos pais falavam, gente? Vamos lá? Vamos lá, gente? Digas com quem andas, que eu te direi quem tu és. É bíblico isso? Não. Mas a Bíblia fala assim, ó: as más companhias corrompem os bons costumes. Com quem você anda vai dizer um pouco de quem você é. Porque não tem como, pessoal, duas pessoas que têm pensamentos diferentes andar junto. As más companhias corrompem os bons costumes. E eu acho tão interessante, pessoal, porque não tem como. Quer ver outra coisa, né, na vida de Pedro, que eu fico vendo? Verso 57. Verso 57, coloca aí para mim. Mas Pedro negava dizendo: mulher, não conheço. Sexta coisa, Pedro negou Jesus. Você conhece Jesus? Não? Deixa eu te perguntar uma coisa. Se lá na sua escola, na sua empresa, na sua família, pergunta: você é cristão? O que você fala? Pessoal, sabe o que eu já falei? Eu já falei? Não, eu sou crente, mas não sou daqueles crentes chatos, não. É uma forma da gente se auto-justificar, né? Eu sou crente, mas não sou do quê? Aqueles crentes chatos. Era uma forma de justificar. Até o dia que, né? E uma coisa que eu falei, foi assim, ó, eu vou converter, mas não vou ficar falando de Jesus aí para baixo, para cima não, porque esse negócio de ficar falando de Jesus. E a primeira coisa, a Bíblia fala assim, ó: recebereis poder e ser-me-eis testemunha. A primeira característica de alguém que tem o Espírito Santo é quando alguém testemunha de Jesus. Sabia? Sabe por que a gente recebe o Espírito Santo? Ah, pastor, para me se tornar um super crente. Aí põe um S e um C no peito, uma cueca por cima da calça, e tan, 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 tan. É assim, pessoal? Não. Quando você tem o Espírito Santo, a primeira coisa, nós testemunhamos dele em qualquer lugar, pessoal. Tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E por último, que eu coloquei para nós meditarmos aqui, Marcos 14, 71. Coloca aí para mim. Marcos 14, 71. Marcos, o livro de Marcos. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço, não conheço, não conheço esse homem. E por último, uma pessoa que nega a sua fé. Não, realmente eu não conheço, eu não sou cristão. Vocês viram qual foi a queda de Pedro, pessoal? Primeira coisa, começou com a autoconfiança. Eu sou bom, eu consigo, eu faço, eu dou conta, eu sou melhor do que os outros. Agora, pessoal, coloca o próximo slide para mim. O próximo slide, Michel. Agora olha só que interessante. Qual foi a restauração de Pedro? Como Deus restaurou a vida de Pedro? Nós aprendemos que Deus sempre amou a vida de Pedro. Deus ama a sua vida, Deus ama a minha vida. Não importa aquilo que nós venhamos a fazer. Nós vimos os erros de Pedro, a autoconfiança, a negação, seguiu Jesus de longe, assentou com as más companhias. Mas como que Deus restaura a vida de Pedro? Vamos lá, primeira coisa que eu coloquei aqui. Como que Deus restaurou a vida de Pedro? Coloca para mim Lucas 22, 61. Lucas 22, 61. Como foi a restauração? Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor que lhe disse: hoje 3 vezes me negará. Primeira coisa, o olhar do Senhor. Pessoal, eu fiquei pensando aqui, imagina aquele olhar naquele dia.
Eu não sei, né, essa geração hoje não conhece, né, o olhar de um pai, de uma mãe, mas quem aqui é daquela geração que ia numa festa ou em algum lugar, o pai e a mãe só olhava? Hã? Você podia estar debaixo da mesa, podia estar fazendo alguma coisa. O que a gente fazia, gente? Sentava e ficava o quê? Ou quando o pai falava assim, ó, vamos conversar quando chegar em casa. Alguém já ouviu isso ou não? Isso é bom, não é, pessoal? O olhar, né? Aquele olhar que penetra. Eu lembro que quando chegava visita em casa, principalmente criança gosta de ouvir o que os adultos estão conversando. Chegava adulto em casa, nós estávamos na sala, a pessoa sentava, e de repente minha avó já dava uma olhada para nós, assim, já falava assim, não, vó, eu queria só ficar aqui um pouquinho. E ela só fazia assim, ó. A gente saía caladinha para o quarto, era assim, Miriam, ou não? Caladinho, né? Caladinho. A gente voltava, aquele olhar que penetra até a alma. Agora vocês imaginam o olhar de Jesus para Pedro. Pedro pensou assim, deu ruim. Então, primeira coisa, o olhar de Jesus. Segunda coisa, que eu coloquei aqui, coloca para mim Lucas 62 agora, 62. 22, 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Segunda coisa, Pedro se arrepende amargamente. Ele olha e fala assim, o que eu fiz? O que eu fiz? Eu lembro que, às vezes, algum dia da semana, minha avó falava assim para nós, ó, nós vamos visitar a tia tal, e geralmente essa tia tinha uma condição financeira um pouquinho melhor, a gente ficava doido para ir lá na casa dela, porque sabia que tinha lanche, e pobre gosta de comida, né, gente? Pobre gosta de comida, gosta de comer, e comer muito, né, Michele? Gosta de comer muito, como diz a Michele, gosta de comer muito. E aí a gente ia, né, já ficava esperando o lanche da tarde, e às vezes já falava assim, eu estou com fome. Mas antes de sair de casa, o pai e a mãe falavam o que para o filho? Não é para você pedir, vou te levar no banheiro, não é para você pedir água. Era assim ou não? Hoje o menino é assim, cadeira, banheiro, água, cadeira, banheiro, água, cadeira, banheiro, água. Se o menino bebe água, a tendência é o quê? Ir no banheiro, gente. É assim ou não? A gente aprendia, né? De repente minha tia chegava e falava assim, colocava doce na mesa, e aí a tia falava assim, você quer doce? Eu falei, não sei, minha avó que sabe. Era assim ou não, gente? Falei assim, não, mas você quer doce? Eu falei, não sei, minha avó que sabe. E a gente olhava para ela assim e tal, e se ela falava que podia, a gente pegava. Se ela falava que não podia, não podia. E a gente olhava para ela e falava assim, não sei. E a gente comia, né, estava com vontade de comer mais. E aí, aí a minha tia falava assim, você quer mais doce? Eu falava assim, não sei, minha avó que sabe. E aí, eu lembro um dia que eu falei assim, eu quero mais. Ela olhou para mim e falou assim, você quer mesmo? Eu falei, quero, porque eu queria. Aí eu comi mais uma colherada de doce, tá? Ela falou, pode deixar então. Ao que nós fomos embora, nós passamos perto de uma venda, e os doces de leite vendendo aquele litro de óleo, vocês lembram? Colocava um plástico em cima, ela passou e comprou uma lata inteira, falou assim, você quer doce, não quer? Você quer doce. Cheguei em casa, ela me pôs sentado, pegou uma colher e falou assim, agora você vai comer tudo. Eu falei assim, não, eu não quero não. Você quer? Você falou que quer? Você quer doce? Você vai comer o doce inteirinho. Pegou um queijo, colocou lá e falou assim, enquanto esse queijo não acabar e esse doce, você não levanta daí. Pessoal, até hoje eu não como mais doce de leite. A hora que eu vejo doce de leite, sabe o que eu sinto? Eu lembro da minha avó falando assim, ó, você quer doce de leite? Você quer doce de leite? Foi ontem que nós fomos lá na sua casa, Michele? Foi, Adriana? Quinta-feira. Aí a Michele falou assim,
tem doce. Eu falei assim, eu vi minha avó falando assim, ó, você quer doce de leite? Você quer doce de leite? Né? Vamos lá, ó. O próximo, pessoal. E coloca para mim Lucas 24, verso 11. Lucas 24, verso 11. Tais palavras lhe pareciam como delírio e não acreditaram. Verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, abaixando e nada viu. Terceira coisa, o impacto do túmulo vazio. Ele descobriu que Jesus havia morrido e ressuscitado. Amém? Esse impacto mexeu com o coração dele. Coloca aí para mim, Marcos 16, 7. Marcos 16, 7. Mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galiléia, e lá os vereis, como disseram. E para terminar, pessoal, um recado especial para Pedro. Jesus tinha um recado especial para Pedro naquele dia. E deixa eu só te falar algo nessa noite. Deus tem um recado especial para você. Sabe, não importa a nossa história, Deus tem um recado especial para nós. Feche seus olhos. Talvez, eu não sei como você chegou aqui nesse lugar nessa noite. Talvez o seu coração está angustiado, o seu coração está apertado, mas não importa aquilo que nós venhamos a passar, o Senhor tem algo especial para a sua vida. Deus tem algo especial para a minha vida. Não importa a nossa história, não importa aquilo que você sentiu nesses dias, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido? Você pode se colocar sobre os seus pés agora. Nada do que aconteceu com a vida de Pedro, Deus não desistiu de amar a vida de Pedro. Deus não desiste da sua história, Deus não desiste de você, e Deus não desiste de mim. Senhor, nós queremos orar nessa noite, queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. O Senhor venha tirar de nós toda angústia, toda preocupação, toda tristeza, mas que essa noite o Senhor venha restaurar o nosso coração, restaurar a nossa história, restaurar a nossa família. Sabemos que impossível para o Senhor é apenas uma palavra. Cada irmão que está nos ouvindo nessa noite, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Tira de nós, Senhor, toda preocupação, toda angústia, mas que essa noite o Senhor venha transformar a nossa história, o Senhor venha transformar, meu Deus, o nosso coração, e tudo aquilo que traz ansiedade, preocupação, nós lançamos aos pés do Senhor, e que essa noite, que nós venhamos a sair desse lugar totalmente renovados, transformados pela palavra do Senhor, porque a Tua palavra é luz para o nosso caminhar, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra é que nos orienta, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, como diz o salmista, meu Deus, a Tua palavra nós guardamos no nosso coração, para que nós venhamos a viver todos os dias diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar uma canção, queridos, para nós terminarmos esse momento. Te louvamos, Deus, te louvamos, Senhor. Lindo Jesus, Rei do meu coração, como eu amo os teus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a Ti. O que posso te dar por tudo que Tu és?
Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom. Justiça está em ti. Teu amor é para sempre. E o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, te damos graça. Sabemos que o amor do Senhor, a graça do Senhor nos alcança. Não importa aquilo que nós venhamos a fazer, mas sabemos que o amor do Senhor nos constrange e o Senhor muda a nossa história. Em nome de Jesus. Queridos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Te espero amanhã. Pela manhã nós teremos o lançamento das casas de paz. E à noite, às 18, nós temos o culto. O Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? O Senhor abençoe vocês. Pessoal, o pessoal não vai embora ainda. Hoje é uma noite especial, né? É o aniversário do nosso pastor. Amém? 18 anos está fazendo em cada perna. Vamos orar por ele. Depois a gente vai cantar parabéns. Levante suas mãos, vamos abençoar ele com oração. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Elton, por tudo que ele representa para nós, Deus, nessa rede, nessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito através da vida dele, na vida dele. Nós temos visto, Deus, as promessas se cumprindo, nós temos visto, Deus, os planos, os propósitos do Senhor se cumprindo. Nós te pedimos, ó Deus, que continue, Deus, fazendo a sua obra, continue realizando aquilo que o Senhor tem para a vida dele, cumprindo, Deus, cada promessa, Deus, em nome de Jesus. Sustenta ele em graça, em fé, renova as forças dele, Deus, nessa noite. Que ele possa, Deus, celebrar essa data por muitos anos, ó Deus, em nome de Jesus. Que ele possa ver, Deus, na vida dos filhos, dos netos, ó Deus, as promessas do Senhor se cumprindo, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor o abençoe com saúde, com graça, Pai, em fé, Deus, e que o Espírito Santo, Deus, seja o maior presente para a vida dele, em nome de Jesus. Vamos lá? Parabéns pra você. Parabéns pra você, essa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Vivaltinho! É dom de quê? É dom de quê? É dom de Deus. É dom de Deus. Olha lá, ó. Pessoal, quem acha que eu tenho mais de 28 anos? Não, 29. tem 25, gente. 29. É 25, né? Não? Não, errei. Senhor abençoe, pessoal. Até amanhã.